Olá, olá. Vocês conseguem me ouvir? Oi. Boa tarde a todos e todas. Daremos início agora à mesa de ponência livre, na nossa terceira jornada do evento Diversidade das Culturas. É uma mesa composta pelo Davi da Costa Teixeira e pela Aline Dias. O Davi da Costa Teixeira é mestre em música pela Universidade Federal de Goiás e bacharel em musicoterapia pela EMAC-UFG. Atualmente, é doutorando do programa de pós-graduação em História da mesma instituição. Como sócio da rama latino-americana da Associación Internacional para el Estudio de la Música Popular, tem buscado analisar os processos histórico-culturais existentes na América Latina que possibilitaram e foram determinantes para que o movimento Tropicália ocorresse na trama cultural brasileira. Já Aline Dias é licenciada em História pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, IFG, e atualmente é discente de mestrado no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Goiás, com bolsa CAPES. Sua área de pesquisa está direcionada para o estudo das populações indígenas no século XIX, tendo por base a análise das produções historiográficas da revista do IHGB, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Tem experiência na área de História, com ênfase em História do Brasil e História Regional do Brasil. Vocês terão 20 minutos para a exposição. Quando estiver faltando 5 minutinhos, eu levanto a minha plaquinha para vocês se situarem no tempo. Então, eu passo a palavra inicialmente para o Davi. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui. E falando de música, eu gostaria de começar a apresentação com um vídeo de Belchior. Sem parentes importantes, mostrar de cabeça uma canção do pai. Pai dizia, tudo é divino. Mostrar de cabeça uma canção do pai. Sem parentes importantes, mesmo no interior. Tem vontade de continuar, né? Bom, o título do trabalho, Apenas um Rapaz Latino-Americano. O movimento Tropicália como prática cultural brasileira e sua relação histórica com a América Latina. Então, eu tomei de empréstimo Belchior, essa canção do Belchior, né, como título e guia da pesquisa. A letra diz: eu sou apenas um rapaz latino-americano.
sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas trago de cabeça uma canção do rádio em que um antigo compositor baiano me dizia que tudo é divino, tudo é maravilhoso. Consonâncias biográficas comigo e com a pesquisa. Tal como Belchior, eu sou um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, apesar de trabalhar no banco, sem parentes importantes e vindo do interior, de Umas, Goiás. Tal como Belchior, eu sou também ex-seminarista, ex-estudante de medicina também, tal como Belchior, e o nome também é tão extenso, tal como Belchior. Belchior era Antônio Carlos Gomes Belchior Fontinelli Fernandes. Ainda ele tinha uma ironia, o maior nome da música popular brasileira. Meu nome é Davi Ebenezer Ribeiro da Costa Teixeira. Mas trago de cabeça uma canção do rádio, a canção brasileira, a canção tropicalista, a ser pesquisada por mim. Em que um antigo compositor baiano, olha o tropicalista Caetano aí, e também Gil, me dizia que tudo é divino, tudo é maravilhoso, ou seja, tropical, é divina e maravilhosa. Os versos da canção refletem a América Latina e seu contexto socioeconômico e cultural. Um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, ouvindo discos, conversando com pessoas, papo som dentro da noite. Uma prática cultural da América Latina e do Brasil, a forma canção, a canção de rádio. Interessante que no Brasil, quando a gente pega a linguagem, por exemplo, pega hip hop, as 3 linguagens que compõem o hip hop são quais? É o grafite, né, street e também o rap. E muito interessante que Heron Vargas fala que a canção é um objeto cultural altamente poroso. No Brasil, predomina o quê? O rap. É claro que tem essas outras linguagens, temos o grafite, temos, né, street, mas vê-se o rap dominando. A modernidade, o processo de modernização, rádio, se encontrando com a tradição. Um antigo compositor baiano. Então, aqui já está falando da Bahia, está falando do Recôncavo baiano, local de origem dos tropicalistas retratados. E ele também remete nessa canção ao movimento tropical e tropicalista. Tudo é divino, tudo é maravilhoso. Programa Divino Maravilhoso, 68, da TV Tupi. Mas sei que tudo é proibido. Olha aí, a canção é proibido, proibir. E a canção brasileira também. Até beijar você no escuro do cinema. Referência à canção Split Sled da Jovem Guarda, gravada por Roberto Carlos. Ele também fala de uma canção se contrapondo àquela instituída como música popular brasileira, ou seja, Belchior está enxergando 2 canções aí. Não me peça que eu lhe faça uma canção como se deve, correta, branca, suave, muito limpa, muito leve. E ele fala de um antigo compositor baiano. Apenas 8 anos após o lançamento do disco Manifesto Tropical, o disco Planos Circenses, o novo já era velho. Fala também de um cenário brasileiro, latino-americano, de regimes ditatoriais. Mas sei que tudo é proibido. Mas não se preocupe, meu amigo, com os horrores que eu lhe digo. Ou seja, a canção é como se fosse um guia para o meu trabalho, para a pesquisa. E essa canção faz o segundo álbum do Belchior, né, do álbum Alucinação, de 1976. Ela já foi gravada por Zé Cabaleiro, Engenheiros do Havaí, Karina Burr, vários. E é uma balada folk, como a gente viu. É muito interessante, falando de música. O folk seria o primo do country, né? Quando o country está... O folk é essa coisa mais lânguida. Seria um country mais lânguido. Uma balada folk ensolarada com os acordes iniciais, acompanhados de uma melodia de gaita. Eu tenho a capa do disco. Será que eu... Perfeito. Eu nem estava vendo. Aqui está a capa do disco. Alucinação. Já ouvimos a música, depois, se quiser, a gente pode ouvir novamente. Questão fundamental para a pesquisa. Seria a Tropicália, como manifestação cultural latino-americana, uma resposta cultural ao mundo hegemonicamente dominado pelo mainstream ocidental? Poderia ser um movimento compreendido como uma busca de achar lugar, de ter voz, de entender-se e visualizar suas influências, processo conhecido como modernidade ocidental? Então, o objetivo da pesquisa divide em 4. Investigar a pluralidade de desencontros, o primeiro, com destaque para o movimento tropical e tropicalismo, o segundo tópico,
as manifestações musicais a ele vinculadas, que a gente vai ver que tem a questão da tradição, de duas tradições, uma tradição que é subterrânea, que eu lembro da aula da professora Heloísa Pollack, aquela tradição subterrânea, e outra tradição que foi instituída como música popular brasileira. Então, quando a gente fala música popular brasileira, de qual música popular brasileira a gente está falando? Daquela dita como tradição, daquela outra moderna, ou daquela que não se enquadra nem na tradição nem na modernidade? Como o Paulo César Araújo fala, o que não se enquadra na tradição ou na modernidade, chamado de brega. Enquadra na tradição? Não, na modernidade não, é brega. A ridiculagem, o canto desse movimento, como manifestação genuinamente brasileira, se relaciona com alguns processos históricos e culturais da América Latina. De onde vem essa pluralidade, né? E que são não encontros, mas sim desencontros, essa pluralidade, diversidade que a gente vê na música tropicalista. Diversidade cultural latino-americana, refletida nas práticas culturais brasileiras, né, na canção tropicalista, tem a ver com o encontro nada pacífico entre povos originários, africanos escravizados e europeus, ou seja, desencontros. Cada povo originário escravizado tinha sua língua, seus conhecimentos e suas diferentes maneiras de estar e ler o mundo. Daí a gente vê o caráter de tamanha diversidade das práticas culturais da América Latina. Acho interessante essa citação. Não existe até os dias de hoje um consenso acerca do contingente populacional indígena das Américas pré-colombianas. Alguns estudiosos falam em 10 milhões, enquanto outros 50 milhões. O que foi a Tropicália ou o tropicalismo? Interessante, quando a gente fala tropicalismo, o pai de Gilberto Gil era médico. E ele falava assim, tropicalista sou eu que trato de doença tropical. Vocês inventam outro nome. Ou seja, foi um movimento que buscou pensar o Brasil pela canção popular. Eu acho interessante esse resumo. Um movimento cultural brasileiro, cuja identificação privilegia sua produção sonora, musical, de diálogos. Então, diálogo entre as linguagens musicais, verbais, cênicas, visuais. O disco foi o Tropicália Urbana Circense, né, de 78, que teve até os arranjos do maestro Rogério Duprat. Interessante que o maestro Rogério Duprat, no final da vida, se tornou marceneiro, abandonou a música, um camarada fenomenal para Tropicália, e no final da vida ele foi ser marceneiro. Predisposição de pensar criticamente a arte e a cultura brasileiras, relação com momentos históricos dos anos finais da década de 70, um período de acirramentos políticos, né, por conta da ditadura civil-militar, e fortes evoluções culturais. A canção popular, ela se tornou a força motriz de debates, né, os diálogos entre as linguagens, com uma extensa teia de referências, que incluía outros artistas e outros campos estéticos, figuras públicas do presente e do passado, situações políticas e sociais. A gente vê, por exemplo, Caetano interpretando o passado, Vicente Celestino. É muito interessante isso. O que o maestro Júlio Medalha fala? O tropicalismo abriu-se para a diversidade, mesclando fervilhantemente os mais inusitados componentes culturais do projeto cultural de impacto. Inicialmente, as pessoas ficaram confusas, inclusive os críticos, diante da parafernália de elementos mais antagônicos que formavam aquele impulso criador. O arranjo original da música Tropicália, que era o nome da instalação do Hélio de Sica, daí que vem o nome, né? Com a interpretação de Caetano, que deu origem ao movimento, eu escrevi e gravei no mês de setembro de 67. É uma sonoridade, né, pautada pela diversidade, então nela vê-se o rock dos Mutantes, vê-se o berimbau, um domingo no parque, vê tudo, vê o baião, a gente encontra essa diversidade. Mistura de épocas e possibilidades estilísticas relacionadas a diferentes realidades temporais e culturais, vários tropicalistas. Pluralidade de diálogos entre gêneros. Então é interessante que a gente tem que fazer também aqui uma pausa e pensar na questão também do produtor musical e também do arranjador. Porque, por exemplo, esses camaradas que arranjaram, então Rogério Duprat, Júlio Medalha e tudo, eles também, né, tinham essa ideia de Tropicália e eram tropicalistas. Por exemplo, o Rogério Duprat foi o George Martin para os Beatles. Se a gente pensar, não existiria Beatles sem George Martin. Por exemplo, não existiria Tropicália, talvez, que é o pensamento, sem o Rogério Duprat. O Rogério Duprat concebeu essa ideia. Até depois a capa, vocês vão ver, a capa do Tropicália Urbana Circense é muito parecida com o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. O famoso disco dos Beatles. Então a gente pega e vê aqui a capa. Então estava falando ela surgiu. Então, essa é a capa do disco Tropicália Urbana Circense. Então, a gente vê aí o Tom Zé,
Será que aqui tem a luzinha, não tem? Ó, volta, por favor. Aí, ó, aqui tem o Tom Zé, os Mutantes, o Gil, o Maestro, o Rogério Duprá com o pinico na mão, fazendo de Chico. Entendeu? Então a gente tem todos. O poeta capinando o quadro, a Gal, bem assim, retirante, o Torquato Neto, fazendo até uma pausa para o Torquato Neto. Torquato Neto foi o poeta tropicalista que a canção Cajuína, de Caetano Veloso, foi composta a partir do encontro de Caetano Veloso com o Torquato Neto. Não sei se muitos sabem disso, é algo muito bonito, compensa depois ouvir. Esse é o disco do Caetano, 68, disco tropicalista, sabendo que Caetano antes gravou Domingo com a Gal Costa, e o disco Domingo dele com a Gal Costa, ele conta no livro Verdade Tropical, que veio porque não acreditava-se no Caetano cantando. Então, ó, vamos colocar a Gal. Esse é o disco do Gil, lembrando que antes teve o disco Louvação e teve aqueles álbuns retirantes, Retirante 1 e Retirante 2. E esse é o grande liquidação de Tom Zé. Quando Caetano chamou Tom Zé para ir, Caetano conta que Tom Zé estava no avião, falou, não, moço, vamos parar esse avião. Ele falou, não, Caetano, não tem como parar. Aí ele chamou a comissária e falou, faça essa caravela parar aqui de alguma forma, eu quero descer. Fazer daquele estilo dele sertanejo. Aqui tem Domingo no Parque, que no final a gente escuta do Festival de 67. Eu selecionei Gil e Caetano por parte deles, né? Eles foram os artistas deflagradores da ideia de instituir o movimento. Gil fez uma excursão com o Teatro Popular do Nordeste, e pelo Nordeste, e lá ele viu as cirandas, viu a banda de pífanos de Caruaru, e ele ficou encantado com isso. E quando ele chegou mesmo com o Caetano, ele falou, Caetano, a banda de pífanos de Caruaru não é inferior a Beatles, não. Então tá tudo igual. Isso aí não existe uma música superior, música inferior, não existe essa questão, não. Tá tudo acontecendo junto. E deles também provém o maior número de composições e interpretações, assim como as composições mais representativas, né, que é Domingo no Parque, de Gil, Tropicália, Alegria, Alegria, Fanny Circense. Aí, ó, o que Caetano diz? O tropicalismo começou em mim dolorosamente. O desenvolvimento de uma consciência social, depois política e econômica, combinada com exigências existenciais, estéticas e morais, que tendiam a pôr tudo em questão, me levou a pensar sobre as canções que eu ouvia e fazia. Tudo que veio a se chamar de tropicalismo se nutria de violentações, de um gosto amadurecido com firmeza e defendido com lucidez. Aí ele chegou do Nordeste, depois dessa excursão, e falou, Caetano, a gente precisa fazer alguma coisa. Vamos falar com o pessoal. Até essa é a ideia dele, fazer os cultivares híbridos, misturar as coisas para dar plantas novas, misturar laranja com mamão, o abacateiro, que amanhã será tomate, e à noite será mamão, referência à música, abacateiro, que eu vinha fazer depois no Refazenda. Essa ideia da Refazenda já estava ali naquilo tudo. Era o Beatles e Luiz Gonzaga. Gilberto Gil fala que a grande influência dele foi o reggae, né? E também Luiz Gonzaga. E até ontem eu estava falando com os meninos. O que é o reggae? O reggae, o que é o baião? Nada mais que é o reggae com zabumba e triângulo. Se a gente for pensar, é totalmente similar. Bom, a respeito da Tropicália, as manifestações musicais vinculadas é a primeira tradição que eu falei, que seria, por exemplo, o samba de roda, a dança musical deles, as práticas culturais do Nordeste, e uma segunda tradição, denominada como música popular brasileira. Então, as práticas do Nordeste brasileiro são práticas africanas, né, de tradição oral, que resistem. A música negra é um objeto carregado de sentido de um saber, saberes negros, que se apresentam de várias formas, podendo ser distintos em tempo e espaço, com diferenças, mas com unidade, que carregam um ethos antirracista. Qual seria essa unidade musical encontrada no Brasil e na América Latina? É o paradigma do tresilho, que é uma célula rítmica. O tresilho aparece na música de Pontos das Américas, onde houve importação de escravos. Mário de Andrade chamava essa síncope de síncope característica. A Oliveira Pinto, de linha rítmica ou timeline.
A GRAF, padrão ritmo melódico. Letieres Leite, DNA matricial, ou seja, é a mesma, que é essa célula aqui. Então, que é papá, 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 entre aspas, é a ginga. Então, essa ginga, quando a gente pensa até na bossa nova, ela tem a gente não precisa pensar só no ritmo do pandeiro e tudo. As melodias têm esse paradigma trezigo. Tá vendo que ela não é não é quadrado, é totalmente sincopado. Não. Legal. E em si, então, por exemplo, em cima dessas duas tradições, a gente tem duas canções que contrapontam. Uma de tradição africana e outra validada pelos enquadradores da memória coletiva. As duas tradições representam dois Brasis, onde o elemento popular dá sentido nacional e o nacional educa popular. Consciência e inconsciência na música popular brasileira. Isso é interessante. O Belchior, como nossos pais, começa. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos, porque naquela época o Paulo César Araújo conta, todos os discos vinham, disco é cultura. Algo de conscientização. Então, aqui eu vou falando de dois Brasis. Canção índia interpretada por Paulo Sérgio e Gal Costa. Ninguém fala do Paulo Sérgio, fala de Gal Costa. Uma vida só o pai de tomar a pílula, de Odair José. Pare de tomar a pílula. Compôs essa música depois de um dia inteiro com Tom Jobim, conversando com Tom Jobim. Ninguém fala que Odair José era amigo de Tom Jobim. A Laide Costa, precursora da Bossa Nova, que participou de todas as reuniões lá no apartamento da Nara Leão. Ninguém fala da Laide Costa. Quando ela saía, era chamada de ameixa. Termo preconceituoso. João Gilberto falava que cantava samba e não bossa nova. Foi um produtor que chegou e falou, você canta bossa nova. E para com esse negócio do samba. Então, são vários Brasis que se encontram. Em suma, a Tropicália, como manifestação cultural latino-americana, possivelmente foi uma resposta cultural ao mundo hegemonicamente dominado. O movimento pode ser compreendido como a busca de achar lugar, de ter voz, de entender-se e visualizar suas influências no processo conhecido como modernidade ocidental. Fanon diz, eu sou dádiva, ou seja, nós, latino-americanos, mas me recomenda a humildade dos enfermos. Obrigado. Podia ter tempo de passar o vídeo? 2 minutos. Bem? Meu livro do mar. A gente foi destruído. Falou 11 músicas. Pois eu observei que 6 músicas tiveram o coro que já ganhou. Quer dizer, o júri está descabelado, está pior que o Veloso, assim. O júri. Se declarou uma vez que não fosse a sua música, a do Veloso seria vencedora. Agora, tirando a sua, tirando o Veloso, entre as outras, qual é que você acha que ganharia? Eu colocaria o Ponteiro. Ponteiro do local. E Veloso, tirando a do Gil, qual é que você classificaria? Eu tendo muito para a Roda Viva, sabe? Roda Viva. O Ponteiro eu acho muito bonito, mas a Roda Viva me comove mais. Eu também eu sou da opinião do Caetano que Roda Viva é, inclusive, a música mais comovente do festival. Eu acho assim a melhor coisa do Chico. Realmente acho. Você acha a Roda Viva superior a Quem Te Viu, Quem Te Vê, do Chico Buarque? Eu acho mesmo. Eu vi muita gente dizer, se o Chico não tivesse escrito Quem Te Viu, não tivesse divulgado Quem Te Viu, Quem Te Vê, já teria ganho o festival, é verdade? Não sei, o Quem Te Viu, Quem Te Vê pode ser uma música de penetração maior diante do público e tal, mas eu acho que uma obra, inclusive que retrata, de repente, o amadurecimento de um autor, Roda Viva é realmente o grande passo do Chico Buarque. É assim, a primeira música de colocação total do Chico, tá entendendo? Colocação de crítica ao mundo, de autocrítica em relação a esse mundo. Quer dizer, é uma música mais totalizante. Chico como homem, autor, compositor, pessoa participante no mundo moderno. Tá entendendo? Eu acho mais isso. Aqui está, senhoras e senhores, um homem tranquilo, Gilberto Gil.
A música que vem logo a seguir é de outro compositor que procura dar, segundo afirma, um som universal à música brasileira. É Domingo no Mar. Os Mutantes. Os Mutantes irão cantar no arranjo de Rogério Duprat com Gilberto Gil. Semana passada, no fim da semana, tudo desse ano, os domingos de tarde saiu a peça de novidade. Como sempre, no fim da semana, a crescer, de fazer tudo. Obrigada, Davi, por sua fala. Agora eu passo a palavra para a Aline. Você que passa para você? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. E hoje eu vou apresentar um pouco da minha pesquisa de mestrado intitulada As Populações Indígenas no Contexto da Produção Historiográfica do IHGB no século XIX. O presente trabalho ele tem como proposta examinar como o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. O presente trabalho tem como proposta examinar como o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro construiu uma representação da nacionalidade brasileira, com base na análise das narrativas elaboradas pelos intelectuais em torno das populações indígenas. Foram analisados trabalhos, artigos e pesquisas publicados pela revista do IHGB durante os anos de 1839 a 1880. Naquele período, o debate em torno da questão indígena alcançou uma grande visibilidade no meio acadêmico e a revista do IHGB ela se tornou um grande veículo para a publicação de trabalhos referentes às populações indígenas da época. As discussões sobre os projetos e ações implementadas pelo governo imperial e os trabalhos publicados pela nova elite de intelectuais contribuíram para a materialização da construção da nova nacionalidade brasileira, voltada para o indígena enquanto um símbolo nacional. É importante frisar que essa elite de letrados ou intelectuais, ela era composta por homens brancos pertencentes às classes mais altas da sociedade, como militares, burocratas e políticos, e a maioria não possuía nenhum vínculo com instituições educacionais. Então, o discurso produzido pela elite ele só se tornou possível devido à criação do IHGB em 1839, na qual veio para estabelecer os parâmetros e critérios para a nova historiografia brasileira. A construção da nova nação ela estava direcionada para a formação da sociedade brasileira enquanto um Estado independente, que a partir daquele momento deveria administrar um país de dimensões continentais. A partir disso, a dificuldade do novo governo estava em conduzir a nova história do Brasil, tendo em vista a sua heterogeneidade e a sua pluralidade étnica e social. Portanto, a nova historiografia brasileira, ela deu seus primeiros passos no contexto de busca pela afirmação do Estado Nacional, procurando estabelecer o que deveria ser lembrado e o que deveria ser esquecido, tendo em vista o seu passado colonial.
E para a elite brasileira, a historiografia ela deveria estar pautada na construção identitária do país, auxiliando na construção do sentimento nacional e refletindo sobre a nossa própria formação como país, povo e nação. Mas para compreender um pouco sobre esse tema, eu vou contextualizar um pouco do período anterior à criação do Instituto, na qual o Brasil ele enfrentava questões de caráter político, social e econômico fundamentais para a delimitação dessas novas estruturas, tendo em vista o seu contexto no qual o país estava inserido. Os episódios que transformaram a sociedade europeia durante meados do século XVIII e início do século XIX influenciaram os debates em torno do novo momento no qual o Brasil se encontrava a partir do ano de 1808. A transferência da corte portuguesa para sua colônia brasileira, ela contribuiu para as mudanças que ocorreram nos anos posteriores, como a elevação do Estado do Brasil a Reino Unido com o Reino de Portugal e dos Algarves, em 1815, e, consequentemente, no processo de independência do Brasil alguns anos depois. Então, a permanência da coroa portuguesa na colônia, ela permitiu que diversas mudanças ocorressem nas instituições, como a instalação dos primeiros estabelecimentos de caráter econômico, político e cultural, como a imprensa régia, a biblioteca e o Museu Real. As construções dessas novas instalações, elas transformaram a colônia não apenas na sede provisória da monarquia portuguesa, mas também um centro produtor e reprodutor de sua cultura e memória. Porém, os primeiros centros de saber instalados em território enxergavam o Brasil tanto como um espelho quanto uma extensão da corte portuguesa. Com a volta de Dom João VI para Portugal e Dom Pedro I, filho dele, né, ele deu continuidade a esse processo de instalação e centralização do poder português para a colônia. Então, logo após a declaração de independência em 1822, o governo imperial ele manteve o apoio à fundação dessas novas instituições de saber, como a criação, por exemplo, das escolas de direito. E essa instituição ela foi criada 5 anos após o rompimento com Portugal e tinha como proposta elaborar um código único na qual se desvinculava da tutela de Portugal. Então, a partir disso, a materialização do projeto nacional se desenvolveu tendo como ponto principal a construção da nacionalidade brasileira voltada para os moldes identitários de uma nova sociedade. Dessa forma, logo após o processo de independência, a questão da construção da nação brasileira se tornou um ponto central para os políticos brasileiros que viam a necessidade de fundamentar e definir uma nova identidade para o Império Brasileiro. Portanto, a proposta da elite intelectual brasileira estava voltada para a construção de uma nova história brasileira enquanto nação, para dar continuidade ao que foi sendo construído pela coroa portuguesa na colônia. O intuito não era se desvincular da ex-metrópole, mas dar continuidade ao seu passado colonial como uma espécie de progresso. Então, durante o século XIX, o delineamento da sociedade brasileira foi sendo guiado pelo advento da disciplinarização da história, que se materializou ao longo dos 800 e se tornou cada vez mais nítida com a fundação de academias e instituições científicas e educacionais. A história, a partir daquele período, deixa de ser uma modalidade ligada à prática intelectual ou literária para se tornar o próprio processo a ser estudado, uma nova forma de conhecimento. Então, é a partir da institucionalização da história que ocorre o processo
da criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro em 1839. A fundação do Instituto ocorre para estabelecer parâmetros e critérios para a nova historiografia brasileira e materializar a construção da nova nação voltada para o indígena enquanto símbolo nacional. Os intelectuais do Instituto viram o indígena uma nova forma de vincular o país às suas origens. Reflexões que estavam em evidência nas obras indianistas e foram amplamente difundidas pelo movimento romântico no país. A eleição do índio como símbolo heróico nacional consagrou a literatura como fundamental para o desenvolvimento do indianismo no movimento romântico brasileiro. E apesar de ter sido iniciada por estrangeiros durante o período colonial, caberia aos escritores brasileiros a tarefa de construir uma literatura genuinamente nacional, produzindo obras que evidenciassem os traços mais representativos da brasilidade, tais como a natureza tropical, os povos originários da terra. Então, indígenas, sob os parâmetros da imaginação romântica, estatuto de símbolo nacional por meio da qualidade de habitante original do país. O indianismo ele se constituiria numa das principais vertentes assumidas pela versão e passou a ser referenciada em discursos e obras políticas, literárias, históricas, científicas e artísticas, já nas décadas de 1820 e 30 até a década de 1860. Ele se expressou nos costumes e na linguagem indígenas, recorrendo aos índios do passado, enquanto tornavam invisíveis ou demonizavam os grupos ou indivíduos indígenas ainda presentes no território brasileiro. Portanto, essas reflexões em torno do indígena estavam voltadas para o seu passado antes da chegada dos portugueses, na qual eles eram vislumbrados pela sua pureza e inocência, seu apego pela natureza, representando o homem não corrompido pela sociedade. Por isso que o IHGB, nos seus primeiros anos de publicação da revista, entre 1839 e 1852, se voltou para trabalhos com foco na história antiga da América. Um desses trabalhos, que eu analisei, ele foi publicado na revista em 1849, através de uma pesquisa acerca das tribos aborígenes que habitavam a província da Bahia, antes da chegada dos portugueses. Nesse trabalho, o autor ele destaca a dificuldade de encontrar documentos para a elaboração do seu trabalho e apresenta uma questão geral sobre a primeira origem dos habitantes de um continente, enfatizando que tem sido objeto de debate entre os letrados. Então, o autor ele fala que foram os povos do antigo continente que efetuaram a passagem dos primeiros povoadores da América, atenta à rusticidade dos aborígenes que nela existiam, ao tempo de sua conquista e ocupação dos europeus e a falta de monumentos hieróglifos. Seguindo essa perspectiva, o autor ele também enfatiza a falta de civilização de alguns povos antigos americanos, evidenciando os monumentos encontrados nas sociedades incas. Por exemplo, é também digno de notar-se que, não obstante serem igualmente incultas e destituídas de indústria, as nações indígenas encontradas em toda a extensão da América conquistada pelos europeus se seguiram à colônia, que verifica procederem de povos do antigo continente, pouco avançados em civilização. Monumentos de Cusco tiveram por modelos os grandes edifícios de Terrano. Naquele período, foram incentivados estudos arqueológicos no Instituto com o objetivo de encontrar grandes monumentos que revelassem os povos originários do território brasileiro, portadores de uma antiguidade nobre indígena, em consonância com as civilizações antigas astecas e incas. O IHGB ele também contribuiu para a difusão do debate em torno da questão indígena
vinculando os trabalhos da revista com o que estava sendo debatido pelo governo imperial acerca das ações em torno da homogeneização e assimilação dos indígenas. Trabalhos e projetos foram sendo publicados pela revista a fim de dar início aos estudos referentes às diversas nações existentes no país. Martins, ele é um, né, desses intelectuais, né, e ele era um cara estrangeiro, que apresentou a sua dissertação Como se deve escrever a história do Brasil, que era um plano de diretrizes sobre a nova historiografia brasileira. Essa publicação dele estava permeada de ideias e reflexões sobre o tratamento que deveria ter com os indígenas, tendo em vista a escolha dos mesmos como símbolo nacional. Então, nesse trecho que eu coloquei aqui, ele fala: deverá encarregar-se da tarefa de investigar a vida e a história do desenvolvimento dos aborígenes americanos, e estendendo as suas investigações além do tempo da conquista. Percustinará a história dos habitantes primitivos do Brasil, história que, por ora, não dividida em épocas distintas, nem oferecendo monumentos visíveis, ainda está envolta em obscuridade, mas que, por essa razão, excita sumamente a nossa curiosidade. Bom, Martins, ele enfatiza, né, que a história dos povos originários estava envolta em obscuridade, sendo necessário estabelecer juízo sobre a natureza primitiva dos povos originários, através da formação do seu estado moral e físico. Van Hagen, ele também enfatiza, né, a necessidade de um glossário especial de vocábulos indígenas adotados na língua vulgar, a fim de acabar com o caos que a tal respeito existe. O historiador ressalta, né, as diretrizes presentes no regulamento do seu trabalho, acerca da criação da seção de etnografia indígena no Instituto, na qual ele fala que se ocupará dos nomes das nações, línguas e dialetos, localidades, emigrações, crenças, arqueologia, usos e costumes, meios de civilizar e tudo sobre tais populações. Bom, eu falei um pouco, né, dos temas mais recorrentes entre 1839 a 1852, porque entre a década de 1850 a 1880, as publicações elas estavam voltadas para relatos sobre aldeamentos, porque ocorreu uma mudança de perspectiva do Estado, né, na qual ele passou a intervir com mais ênfase nas ações realizadas sobre os indígenas. Então, a partir de 1845, o Estado ele passou a implementar leis e políticas em prol da homogeneização e civilização dos indígenas. Algumas dessas ações já existiam, né, no século XVIII, mas eram políticas regionais, não abrangiam o país como um todo. Então, só foi no século XIX, né, que o estudo do indígena contribuiu para delimitar as ações em prol da construção do novo Estado brasileiro, através das ações políticas de diversas conotações para o desenvolvimento do país enquanto nação. Então, todas essas questões relativas às populações indígenas, elas foram sendo amplamente abordadas por viajantes através da elaboração das narrativas de viagem. Esse tipo de narrativa se tornou muito comum e recorrente no século XIX, desde a vinda da corte portuguesa para a antiga colônia brasileira. Os viajantes estrangeiros, né, eles percorreram todo o território a fim de registrar a fauna, a flora e o cotidiano da população interiorana em busca de dados para o entendimento do próprio viajante e dos seus leitores europeus, de como era a paisagem e a civilização no território brasileiro, né, que é uma região muito distinta da Europa. Então, posteriormente, os relatos de viagem eles foram elaborados por viajantes brasileiros para o estudo do próprio território,
tendo em vista a necessidade de se criar uma nova história para a nação e delimitar os contornos físicos e culturais do país. Então, além de analisar os artigos, né, presentes na revista entre 39 e 80, eu também vou focar na análise do relato de viagem, a viagem ao redor do Brasil de 1875 a 1878, de autoria do médico João Severiano da Fonseca. Ela se trata de uma obra que contém observações feitas pelo médico na província de Mato Grosso, na qual desempenhou o papel de explorador, descrevendo todo o itinerário da viagem, desde da fauna até a flora, e o contato com as populações da província, e em especial com as comunidades indígenas. Então, concluindo a minha fala, a análise dessa obra, ela será necessária para compreender como que o projeto do Estado Nacional abarcou pilares, além dos trabalhos que estavam sendo publicados pela revista, porque o autor, ele não fazia parte, né, do Instituto, mas ele realizou todo um trabalho de investigação sobre a província de Mato Grosso. E é isso. Obrigada, Aline. Bom, Davi e Aline, cronometrados no tempo, né? Eficiência. Bom, apenas um comentário antes de passar a palavra para vocês. Quando estávamos organizando essa mesa de comunicações livres, eu e o Sebastião chegamos a conversar sobre como colocar trabalhos que discutem contextos históricos tão distintos quanto o século XIX brasileiro, né, e a segunda metade do século XX, né, como uma mesa sobre a Tropicália e sobre o IHGB poderiam conversar. Mas eu acho que a partir da fala do Davi e da Aline, fica muito evidente, né, que nós estamos aqui, em última instância, discutindo movimentos e projetos políticos que são, né, de criação, reconstituição e reformulação das identidades no Brasil. E como todo processo, né, de reiteração identitária, ele é marcado por inclusões e exclusões, né, de toda sorte. Ao passo, né, que no IHGB nós temos a afirmação de uma retórica de tipo nacional, um projeto muito vinculado ao Estado brasileiro e a um discurso oficial sobre o que é essa identidade, sobre o que é a história do Brasil, e mesmo, né, essa afirmação do que diferencia o Brasil em relação aos outros espaços, e há uma relação complexa, né, no contexto do 19, com o que o Davi chamou aqui, né, de cultura ocidental, essa expressão, né, cultura ocidental. No século XIX, o Brasil, ao mesmo tempo que renega o passado português para afirmar sua autonomia, ele toma a herança portuguesa como mote civilizacional principal dessa identidade nacional, em detrimento, muitas vezes, do indígena, que, assim como a Aline disse, elevado à condição de símbolo nacional, mas, afinal, qual indígena nós estamos falando, né? Para vocês terem uma ideia, até 1831, o Brasil, o Império do Brasil, mantinha uma guerra justa contra um grupo indígena, que, na verdade, né, nem um grupo, né, uma série de grupos indígenas, que eram chamados de botocudos. E o trabalho da Aline começa em 38. Né? Então, em 31, o Brasil está em guerra com povos indígenas, guerra justa, declarada com povos indígenas, e em 38, né, está colocando os indígenas como símbolo nacional. Mas também tem uma relação de denegação, para utilizar aqui a expressão do Leandro Carnal, com essa América Latina. A afirmação de que o Brasil é completamente diferente, e o José Bonifácio falava isso, né, da desgraçada América. O Brasil é a ordem, o Brasil é organizado, unido, ao passo que a América Latina é a guerra, é a violência e assim por diante. E quando a gente pensa já na Tropicália, né, que parte de um lugar completamente distinto, né, não é um projeto estatal, né, é um movimento artístico, cultural, há também uma relação, né, de distanciamento dessa cultura ocidental,
mas, por outro lado, de afirmação dessa vinculação com a América Latina, né? Então, como essa identidade brasileira, em seus diferentes momentos, né, vai estabelecendo relações também que são muito complexas com a América, mas também com, né, esse mundo europeu. Então, acho que no final das contas, né, embora trabalhos com temas, né, e recortes bem distintos, nos ajuda a pensar muito, né, nesse complexo processo, né, de formação e reiteração das identidades. Agora eu passo a palavra para vocês. Mariana? Bom, muito obrigada pelas conversas. Vou falar em português para vocês compreenderem melhor. Davi, fiquei muito curiosa com sua apresentação. Eu gostei muito das músicas, dos vídeos e também do seu conhecimento, que você ultrapassou para nós, o seu conhecimento de ritmos. Você tem uma formação em música, né? Tá. Então, aí eu queria perguntar, pegando aquela questão que falou do relacionamento com a América Latina, eu acho que vi na tela algumas ideias, mas não sei se você falou. Qual papel tiveram outros elementos dos ritmos e os ritmos da América Latina na música feita pela Tropicália? Eu acho que vi a palavra Bolívia, Argentina, mas não sei se você acabou falando disso, não. Tá. E aí, a outra pergunta que eu tinha é qual papel desempenhou o processo não sei se você pesquisou, o processo de difusão, de divulgação da música tropicalista e a vinculação com as discográficas. Não sei se eles tinham capital cultural, contatos, como é que foi que o Caetano, que o Gilberto, porque também eles eram muito cosmopolitas, né? Então, como chegou ou qual papel tiveram as discográficas e os contatos com discográficas, porque eles também conversam bastante, né? E acho que também essa questão de se apresentar como parte da América Latina, em contraposição com o que a Renata falou, se não foi meio que uma estratégia para também se apresentar no mundo. Não sei, também falar de estratégia é meio forte, mas fico pensando como é que eles acabaram misturando essas questões que deram muito certas também, né? Mas se jogou algum papel, aquele capital cultural, para lidar, para conversar, para dialogar com o Ocidente. Dá para entender? Sim, tá. Vamos fazer assim. Para... tá. Tem a ver? Desculpa. Bom, primeiramente, gostaria de parabenizar os dois pelas apresentações. Eu teria pergunta para cada um de vocês, mas eu vou fazer agora só a pergunta para o Davi, para aproveitar uma carona aqui na fala da Mariana, porque tem alguma semelhança. Davi, eu queria te fazer uma questão mais metodológica, considerando a sua formação, né, que é da música, né, e agora você faz o doutorado na história. Na sua apresentação, você comentou sobre a importância que a canção, o formato canção, tem no Brasil, não é? E me parece que essa centralidade do formato canção se dá muito pelas letras, não é? Assim, é um formato de música no qual a letra, a mensagem que está sendo passada tem uma centralidade muito grande.
E durante algum tempo, não é, quando os historiadores analisavam a música, especialmente a canção, eles se centravam apenas na letra, não é? Como se a canção fosse a letra. E aí eu queria te perguntar justamente, do ponto de vista metodológico, né, como que você pretende ultrapassar isso, não é? Acho que na sua apresentação você deu algumas pistas, né? Por exemplo, quando você falou do paradigma Tresillo, né? Quem sabe se você pudesse desenvolver um pouco mais isso, porque me parece que é um caminho para que, do ponto de vista metodológico, a sua pesquisa não fique centrada apenas na interpretação do que a letra disse, mas se atente também para a performance musical, que envolve ritmo, envolve questões técnicas, não é? De teoria musical, e eu acredito que você tem todo o potencial para desenvolver isso muito bem, não é? Então, se você pudesse explorar um pouco mais como que você tem pensado em organizar a metodologia da sua pesquisa. Obrigado. Passo uma palavra. Ahora le damos la oportunidad a café y después continuamos con más preguntas porque están llegando aquí preguntas. Sim. Bom, obrigado. Vou começar respondendo pelo Breno. Achei interessante que hoje eu até estava pensando nisso, nessa questão da análise. A Tropicália estabeleceu diálogos com linguagens musicais, verbais, cênicas, visuais, ou seja, um agregado. Trouxe a canção como a força motriz do debate, né? A canção foi utilizada, mas assim, Caetano conta. Como que surgiu a Tropicália? A grande questão, fora essa questão do Gil, do Teatro Nordeste, Caetano assistindo Glauber Rocha. E também com José Celso Martinez Corrêa, a interpretação de O Bem da Bela. Portanto, que é interessante. Então, perfeitamente ela fala, porque é impossível, Santuza Cambraia Naves fala que é impossível analisar a canção tropicalista apenas pela letra e pela música, porque ela se faz por capa de disco, por N coisas, performance, por tudo isso. Então, quando eu vou falar da Tropicália, eu não posso, como se diz, me segurar apenas na letra e na música dela de forma alguma. Muito interessante. Até nas próximas análises, eu quero detalhar mais essa questão, por exemplo, as capas dos discos. Tudo ali, por exemplo, no disco Tropicália Plano Circense, foi pensado. O nome da canção Tropicália veio do quê? Da instalação do Elliott Sieg. Ou seja, está tudo... Então, não tem como analisar só ali letra e música. Só com um comentário, eu lembro da minha defesa da dissertação, a gente estava falando de música, e ficou na banca um poeta, musicista e poeta, professor do FG, professor Roberval Pinhares Rosa. Aí eu lembro que ele falou, gente, mas é a letra da canção? A gente está falando de canção. É música e letra. Aí tinha minha orientadora abaixou a cabeça e falou o poeta. Ou seja, cada qual pega a sua parte, mas é muito interessante mesmo, né? Perfeitamente. Quem foi Glauber Rocha? Glauber Rocha foi um cineasta famoso, né? Glauber Rocha era advogado, interessante, né? Depois foi para o cinema, um cineasta. Deus, o Diabo, Na Terra do Sol, filmes clássicos. Vamos lá, Mariana. Questão, por exemplo, da Tropicália com a América Latina. No mestrado, eu vi essa questão da tradição, do cultivo da tradição na América Latina. Os tropicalistas trouxeram essa questão da não hierarquia da tradição. Ou seja, essa tradição é presente na música tropicália, mas não tem-se um culto da tradição tal como tinha. Então, eles pegam a tradição como um elemento, mesmo com a herança musical, que a gente viu, letra e tudo, mas é um elemento tal como Beatles, e aí que entra na pluralidade deles. Como inseriram no mercado? Total. Indústria? Total, cultural. Ou seja, programa de rádio, lembra? Programa de televisão, Divino Maravilhoso, total, os festivais, as guitarras, mutantes, produtor musical, todo mundo. Ou seja, inseridos ali no que estava acontecendo nessa música popular.
Lembrando que a gente está falando de uma música popular e não estamos falando ainda daquela outra música popular que era denominada brega, que não se enquadrava na tradição, não se enquadrava na dita música popular brasileira, então ela está aqui brega, né? Ou o cafona. Então, o que é interessante? Foi a Bethânia que trouxe a atenção do Caetano para a Jovem Guarda. Caetano não queria escutar a Jovem Guarda. E a Bethânia, olha a atenção e a indústria. O Jovem Guarda surgindo. Era, entre aspas, o Beatles brasileiro, coisa assim. Falou para ele, Caetano, se você não olhar para Jovem Guarda, você não vai conseguir, não. Com a Maria Bethânia, irmã dele. Ou seja, antenado total. Muito obrigado. Vamos a continuar con preguntas. Antes de todo, felicitarlos por las muy lindas exposiciones que dieron, muy interesantes. Yo tengo una pregunta para cada. La primera. La primera pregunta para Aline. No es mía, es del profesor Cristiano. O sea, no tengo yo, es el profesor que tiene. Aquí desde el chat, desde la Universidad Federal de Goiás, profesor Cristiano Arraiz pregunta, y voy a decir en portugués. Para Aline, seria importante você avançar na comparação com o caso argentino, especialmente no que concerne à literatura indigenista? A pergunta para David é minha. La pregunta es, usted cuando comenzó su fala, habló del hip hop, ¿puede ser? Hip hop, como un movimiento musical urbano, transnacional, y habló de ciertas influencias, que es como un movimiento contemporáneo, muy popular en Brasil, o al menos yo así lo noté, el funk, el hip hop. ¿Podría profundizar un poco en esas influencias que tiene esa música y alguna comparación con lo que fue la Tropicalia? Sí. Eu tomo minha água. Bom, respondendo, né, o professor Cristiano Arraiz, que também é o meu orientador, ele até tinha falado para mim essa questão, né, para eu comparar o nosso caso com o caso argentino. Eu até comecei a estudar, a ler algumas coisas, só que eu decidi contar um pouco mais sobre a nossa contextualização brasileira, para que vocês pudessem entender, e por conta do tempo, em vez de comparar. Eu até pensei, será que eu falo? Mas eu tenho que falar um pouco do nosso país, para que vocês possam também entender qual o contexto do século XIX e a sua relação do Estado com a HGB, e a questão do indianismo. Tanto que eu pesquisei sobre o Juan Maria Gutierrez, fiz algumas pesquisas e tudo, só que não tinha muito tempo, né? Se tivesse um pouquinho mais de tempo, eu até tinha falado sobre isso. Falo que ele foi um grande higienista, parece que foi o único bem crítico nessa questão, e ele falava até que a América ela tinha que se emancipar de toda a questão ibero, né, hispânico, e não apenas aqui, né, mas toda a América. Então é isso. Vamos lá, a relação do hip hop, funk, com Tropicália. No disco Tropicália 2, é interessante que a música mais emblemática do disco é Haiti, que é uma batida ali de rap. Interessante essa questão dada ao rap e funk. Rap e funk, quando a gente olha, se for para pensar ali no paradigma do presídio, musicologicamente falando, são totalmente parentes. Achei interessante que a minha irmã, e voltando à América Latina, eu estava no refeitório do restaurante, estava tocando salsa. Ela falou, mas é o samba. É o samba. Eu falei, não, é o paradigma do presídio, só que são surdos. O surdo está... Mas a batida está... Tal como o funk está no maculelê.
Tá tudo junto. Então, ali, quando tá no samba, tá nessa tradição, tá toda usando a Tropicália, se a Tropicália ocorresse hoje, o que teria? Funk. Teria o quê? Rap. Teria essa batida maculedeira. Peraí, o Breno já tinha... Breno tinha levantado primeiro. Sim, foi. Para os colegas, fazer dois comentários, perguntas para vocês comentarem. Para a Aline, né? Como que é essa questão de que, por exemplo, nesse século XIX, o índio está colocado como o símbolo da identidade brasileira, mas, numa mesma época, em que os índios vivos estão sendo massacrados, mortos. Como que essa ideia do índio é o índio do passado, é o índio de 1500, quando chegou os descobridores, mas os índios agora a gente não quer, não conviver com eles, aprender sobre essa cultura, é um índio idealizado. E aí tem uma ponte entre os dois trabalhos, porque assim, a Tropicália, ela está buscando desconstruir essa ideia de Brasil estava sendo construída pelo IHGB, né, que o Brasil, essa ocidentalização, no Brasil, ele é um instrumento muito importante, né, que trazer isso, e como que a Tropicália traz essa crítica. E, por exemplo, comentasse muito que a Tropicália me lembra muito, tem muito esse espírito da antropofagia do Oswald de Andrade, né, de você pegar o que tem desse Ocidente, digerir, trazer com as nossas coisas para dizer o que a gente quer dizer, o que a gente está sentindo, e não essa coisa de rechaçar essa cultura ocidental, mas pegar ela para dizer algo e de repente até jogar contra ela. Assim, que vocês comentassem sobre isso. Vou anotar. Uma pergunta tem uma relação com o que o Anderson falou, um comentário e uma pergunta para a Aline. Bom, parece muito interessante, Aline, o seu tema, e eu chamaria assim, usando o título de um texto do Rodrigo Turim, talvez você conheça, A Obscura História Indígena, um historiador brasileiro que tem um trabalho muito interessante sobre essa questão da história indígena do ponto de vista da história da historiografia. Você até citou ali o Von Márcios, né? O Von Márcios fala da obscuridade, né, dos indígenas. Bom, a minha questão vai mais ou menos na linha do que o Anderson estava falando, porque é o seguinte, pelo que eu entendi, você busca compreender o lugar da história indígena em dois discursos, seja na revista do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, seja nas narrativas de viajantes, não é isso? Eu gostaria de pensar especificamente sobre os discursos sobre os indígenas na revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, porque, enquanto você apresentava, eu me lembrei de uma frase do Van Hagen. Você chegou a citar o Van Hagen também, né? E o Van Hagen tem uma frase que ficou muito famosa, né? Na qual ele dizia que os indígenas estavam na infância, não é? E que, portanto, eles não eram objetos de história, mas de etnografia. Não sei se você já passou por essa frase, acredito que sim. E aí eu fiquei pensando, né, se a sua análise sobre a revista do IHGB passa por essa questão disciplinar, não é? Ou seja, é uma história indígena que você quer analisar, ou se não seria algo mais ligado à etnografia, não é? Porque
bom, pelo menos nas palavras do Van Hagen, havia uma certa resistência em compreender os indígenas como dignos de serem temas de história. Você até comentou, né, sobre os estudos arqueológicos, não é? Então, me parece que no século XIX, essa história indígena, ela acaba sendo, assim, jogada para outras disciplinas, não é? Isso porque acontece algo que está muito ligado à configuração da temporalidade. E aí eu quero me conectar com a colocação feita pelo Anderson. Porque essa idealização que é feita dos indígenas, como você bem disse, ela acaba excluindo os indígenas de participarem daquele tempo presente, não é? O indígena que é valorizado é o indígena do passado, mas não de um passado histórico, de um passado muito remoto, não é? E isso pode ser abordado, inclusive, do ponto de vista ético, não é? Tem um autor, um antropólogo, não sei se você conhece, chamado Johannes Fabian, que cunhou um conceito chamado de alocronismo, práticas de alocronismo. Em que consistem essas práticas de alocronismo? O alocronismo consiste em você negar ao outro, negar ao diferente, a possibilidade de viver no mesmo tempo presente. Então, me parece que é isso que foi feito com os indígenas, né? Os indígenas que são valorizados não são os botocudos do século XIX, mas indígenas imaginados, idealizados num passado que está muito distante, não é? Então, veja como que o modo como nós lidamos com a temporalidade tem uma relação direta com questões éticas, não é? No fundo, é uma dificuldade de lidar com a alteridade em um projeto de identidade nacional. É um projeto de identidade nacional que tem dificuldade de lidar com aqueles grupos que são vistos como outros, como fazendo parte de uma alteridade. Bom, é isso. Não sei se eu fui claro. Qualquer coisa eu respondo depois. Obrigado. Sebastião, vou aproveitar a possibilidade do microfone só para falar rapidamente aqui com o Davi. Não sei se a gente já conversou sobre isso, Davi, mas se já conversamos, me perdoe, vou repetir. Achei muito interessante, né? Eu acho que você tem elementos muito potentes, né? E eu não sei se eu já fiz essas indicações para você, porque eu acho que seria muito bom que você discutisse, né, como você colocou aí, né, você vai discutir a Tropicália em todos os seus aspectos musicais, performáticos, e aí, para fazer as análises visuais, existe um campo muito extenso, que é o campo da iconografia musical. E tem um grupo dos estudos luso-brasileiros de iconografia que tem trabalhos sensacionais sobre isso. Eles estudam só a visualidade relacionada à música em diversos gêneros e tudo mais. Então, é um grupo de pesquisa bastante interessante. Eu até já baixei aqui o livro deles, vou passar para você pelo WhatsApp. E eu queria te sugerir também, não sei se eu já te fiz essa sugestão, se não, fica a sugestão. Um trabalho que me marcou muito, né, quando estava estudando performances, que é o trabalho do Paul Zumthor, que lida com a questão da oralidade, da música. Então, ele é um dos teóricos da performance, e o trabalho dele se chama Performance, Recepção e Leitura. Então, eu acho que esses dois trabalhos, e também tem mais um outro, que eu queria que você também observasse, que é a questão das paisagens sonoras, a discussão das paisagens sonoras,
que relacionam a música às paisagens culturais e mostram como isso se configura nas cidades, nas culturas. Então, são referenciais que podem te ajudar a configurar a sua grande hipótese, né? Que eu penso que é algo que você tem que se preocupar como doutorando. Bom, então fica essas sugestões e eu vou te passar essas duas que já estão aqui. Bom, era só isso. ¿Serán las respuestas? ¿Aline o...? Bom, obrigada, professor, pelas indicações, porque eu realmente não conhecia o Rodrigo Turim. Então, tudo isso que o senhor falou começou a vir várias ideias na minha cabeça, e a professora aqui também aqui falando um pouco sobre, porque na minha pesquisa eu foco mesmo na questão disciplinar. Etnografia não está tão central. Então, eu vou procurar, né, estudar, ler ele, para ver de que forma que eu posso colocar essa questão. E pegando, né, o que vocês dois falaram da questão do indígena do presente, né, do século XIX e do passado, essa leitura vem muito da questão do indianismo, né, porque eles vislumbravam o indígena que era tipo uma criança inocente, puro, e que depois, ao longo do período colonial, ele foi se corrompendo, né, e se transformou naquilo que é aquela questão da guerra, né, dos botocudos, porque eram índios violentos que não aceitavam a assimilação, o contato com o branco, sendo que foram os brancos, né, que desenvolveram toda essa questão. Então, essa questão é muito importante, né, a gente pensar que eles preferiram, obviamente, né, o indígena do passado por ser mais fácil de domesticar. E aí é isso. Obrigado, professor Heloísa, pelas indicações. E, respondendo o Anderson, vou responder com duas citações, a questão da antropofagia. Olha o que é a Tropicália. A Liv Solvik fala: trouxe a citação de uma situação fronteiriça, propondo uma música popular que não era rock, nem bossa nova, nem de direita, nem dedicada a ser brasileira. Outra citação é do Napolitano, que é: o procedimento básico era fazer com que elementos estéticos, filtrados de diversas tradições culturais, no sentido amplo das palavras, modernismo, canções românticas do rádio, teologia nacionalista, bossa nova, convergissem numa obra provocativa, na qual estes retalhos, esses pedacinhos de citações apareciam de forma aparentemente desordenada, ou seja, sempre fundiu, não tinha ideia de fusão. Até então, tinha-se junta tal gênero, mais tal gênero e dá tal gênero. Junta tal estilo musical, mais tal estilo musical, o lundu, mais a polca ali, deu samba. Então, o que a Tropicália enxergou? Não, tem aqui tal, a gente tem que tirar tudo, mas eles estão ali no caldeirão, mas não tem essa ideia de fusão. Convergissem numa obra provocativa, na qual estes retalhos de citações apareciam de forma aparentemente desordenada na medida em que eram colocados em série, e não em hierarquia estável e organizada, como nas canções da MPB. Ou seja, né, e interessante que tem um movimento, por exemplo, Mangue Beat, quando a gente pensa no Mangue Beat ali, Fred Zero, Chico Sainz, Passinho Zumbi e tudo, é uma ideia tropicalista. A gente não pensa em fusão, porque você distingue ali, por exemplo, a guitarra fazendo a distorção e tem o maracatu tocando junto, bem, aqui o maracatu aqui não tem essa ideia. Juntou-se um gênero, formou-se um gênero. E a questão da Tropicália surgiu em mim por isso, porque até então eu pensava, mas samba, nas aulas de música o professor falou que samba foi encontro de tal. O chorinho foi tal. E se alguém chegar em mim e falar assim pra mim, toca uma música tropicalista, porque o samba eu sei a batida, o choro eu sei como toca, o jazz eu sei como toca. Mas se chegar e falar assim, toca a música tropicalista, qual que é o gênero, como que eu faço? Ou seja, não tem-se essa ideia de fusão.
Ah, tem. No se escucha en YouTube después. Sí, es para la colega, que me quedé pensando en viejas lecturas que yo tenía, que tuve cuando estuve allá en Brasil, y quería saber, entre ese momento que estás estudiando vos, como de fundación, ¿no? De cierto mito aborigen, en cómo abonó a ese mito de la democracia racial que tienen en Brasil, y cómo lo ves en este presente, ¿no? Esos dos momentos, como ese mito de fundación donde surge este instituto, y el aborigen va a cumplir una misión fundamental, digamos, en esa construcción mitológica, y cómo persiste o no, es mi pregunta, yo me quedé un poco afuera de esa discusión en estos últimos años, sobre el mito de la democracia racial que tiene Brasil. Una opinión sería, ¿no? Dá para entender? Eu posso falar? Legal. Bom, não são tão diferentes as línguas ibéricas. Sim, são muito familiares. Obrigado pela pergunta. Eu vou falar um pouco sobre até como o Bom Martius, que eu citei, ele fez também, né, essa elaboração desse projeto, tendo em vista as três raças que tem no nosso país, né, que é o negro, o branco e o indígena. Então, ele falava que o branco era o civilizador, ele que deveria civilizar todo o país, né, o negro era excluído, porque eles falam que o nosso país era incivilizado por conta da questão da escravidão, e o indígena que deveria ser estudado, né, ter um conhecimento a mais sobre, tanto em relação aos seus costumes, as características e a língua, aí também vinculando, né, a questão do branco, né, civilizar o indígena. Por isso, né, que eles promulgaram e estabeleceram as políticas indigenistas. Porque o branco, ele deveria civilizar o indígena e o preto deveria ser excluído, né, da nossa sociedade. É mais ou menos essa questão. Uma cosita mais, quero adicionar. Se nos está haciendo tarde para el café, pero no, yo quería agregar algo a lo que vos decís acerca de esos tres grupos raciales, sociales. Te hablo en portugués, despacio, así todos entienden. Fala português. Me Português para ela. Portunhol. Fala portunhol, Me llama la atención a mí que precisamente en la época que va a nacer ese instituto geográfico brasileño, historiográfico, comienzos del século XIX, más o menos, va a ser la época que va a tener lugar una política lingüística, de nacionalización lingüística a través del portugués y el desaparecimiento de la lengua geral, la lengua tupinambá, la lengua de los caboclos, los mestizos, los bandeirantes, populaciones muy diversas, y una forma de afastar a cultura indígena expresada en la lengua de la sociedad dominante, que va a pasar a falar mayoritariamente a língua portuguesa. Eu até estava lendo, né, algumas questões sobre isso, porque eles falam, né, que tem que estudar as línguas, as diversas línguas indígenas, só que eles sempre frisam que quando houvessem os aldeamentos, eles deveriam utilizar a língua geral, né, que era a língua que foi, não foi feita, mas tipo assim, foi feita pelos jesuítas no período colonial.
Então, eles queriam instituir uma língua indígena, né, e, ao mesmo tempo, assimilar com a questão da sociedade brasileira. Então, é um tema muito diverso, porque, ao mesmo tempo que queria estudar os indígenas, eles queriam incluir o indígena, eles queriam homogeneizar, né, dentro da sociedade brasileira. Então, eu até fico pensando várias coisas, eu fico confusa, porque são vários discursos e é muito complicado para mim. E até hoje eu ainda fico lendo questões, tentando entender diversas políticas da época, do período anterior também, que no período colonial também tem muita coisa. Então, aos poucos, eu vou me adaptando. Obrigada. Tempo de intervalo, Sebastião? Obrigada, Aline. Obrigada, Davi. E também obrigada a todos pelas perguntas.